Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 144, intitulado por Emmanuel, Fazei preparativos. E ele nos traz então uma referência do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativo. Então, essa passagem aqui do Evangelho de Lucas vai fazer referência a uma passagem onde o Cristo pede para que Pedro e João vá até a cidade encontrar com um homem que irá mostrar então ali um mobilado. Não é? Aqui seria o preparativo, então, o cenáculo mobilado seria o local onde seria feito o preparativo para a ceia pascal. Então, Emmanuel nos começa no primeiro parágrafo. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é o perfeito símbolo do aposento interno da alma. Em face da natureza, que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Então, o homem todo dia trabalha pela casa, pelo lar material, físico que ele nos traz aqui, né? Então, diariamente são feitas atividades olhando para o lar físico, o lar material, a casa, não é? Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. E aqui ele vai dizer então que a gente varre um pedacinho, enfeita um outro pedaço. Os móveis, a estrutura são sempre as mesmas, porém sempre são limpos. Sempre é feita higienização. Aqui ele começa a fazer um comparativo entre o nosso lar e o lar mental, a nossa casa mental. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Então, se nós passarmos a refletir sobre a morte do corpo, se nós passarmos a olhar a vida no além-túmulo, nós vamos ver que tudo aquilo que nós fazemos na parte física não é o importante. O importante se dá às coisas que diz respeito ao espírito. Como ele coloca aqui, basta olharmos para as coisas físicas e lembrarmos do além-túmulo, lembrarmos da alma. Então, a importância que nós damos para a nossa casa mental é preciso dar muito mais para a nossa casa espiritual, para a nossa alma, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Basta pensar um pouquinho. Se para a casa física é dada tanta atenção, imaginemos para a casa espiritual. Se isso ocorre com a feição material da casa terrena, que não dizer do esforço propriamente dito e espiritual para o caminho eterno? Então, se os esforços do âmbito material é feito diariamente, imaginemos quando nós olharmos para as coisas espirituais, então. Imagine se nós cuidássemos da nossa casa espiritual assim como nós cuidamos da casa. Se nós colocássemos na reflexão diária que a nossa casa mental é o que nos mostra o que seremos na eternidade. É justamente isso. Já pensou se tivéssemos o mesmo cuidado com a casa espiritual, com a casa mental, com os nossos sentimentos, que temos então com a nossa casa material? Se varrêssemos todo dia, tirássemos a sujeira, se enfeitássemos, se pintássemos. Como ele traz, os móveis são sempre os mesmos, as estruturas são sempre as mesmas. E é isso que ele está dizendo. A casa espiritual, a casa mental é a mesma. Basta que limpemos ela, possamos manter organizado. É isso que Emmanuel nos traz, trazendo a comparação da passagem do Cristo. Numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo, absorvem
a atenção com bagatelas e dormem de novo a cada noite. Então, numerosas criaturas, a maioria das criaturas, um grande número, né, de criaturas, de pessoas, passam um dia de forma mecânica, não param para refletir sobre as coisas espirituais, sobre as coisas do reino de Deus. Levanta, se alimenta, enche o tempo de besteiras, de bagatelas, como ele coloca, e volta a deitar ao leito, volta a dormir. Nesse processo mecânico, sem pensar, sem olhar para as coisas além da vida material, para a vida espiritual, para a vida eterna. Quantos de nós abrimos os olhos, levantamos da cama, vamos trabalhar no movimento mecânico sem pensar, voltamos para casa, nos alimentamos novamente, dormimos novamente e assim diariamente, sem agregar nada para a parte espiritual, sem limparmos a nossa casa espiritual, sem prepararmos para receber as visitas na casa espiritual. O aprendiz sincero sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideia diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos renovados, elevando desejos e melhorando as qualidades estimáveis que já possui. Então, nós sabemos que o Cristo vem nos trazer aqui são as casas dos sentimentos, e mais precisamente o coração, que vai falar sobre o nosso sentimento. E se nós não podemos mudar os móveis, como ele coloca aqui nesse parágrafo, que possamos pelo menos limpar, trazer brilho, fazer a limpeza, a higienização, preparar para que de fato seja apresentado de forma mais bonita, verdadeiramente. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. E aqui então traz duas visões diferentes. O homem terrestre, olhando para as coisas da terra material, vive em função da morte orgânica, imaginando que quando morrer, acabou. Eu não estou mais ligado à matéria, então não tem mais sentido. Esse é o material, né? Quando a gente olha para o lado espiritual, muito pelo contrário. A gente espera então o Mestre vir consolidar aquilo que nós fizemos de bom. O que nós fizemos de bom? Quais foram as nossas obras? Quantas luzes nós conseguimos acender dentro de nós? Quantas luzes ajudamos a acender no próximo? Então, dois comparativos. O homem terrestre, imaginando a morte orgânica, e aquele que olha para o lado espiritual, que olha para o Cristo e compreende que o Cristo espera as nossas obras. A fé verdadeira é a fé que vem com obras, né? Então é preciso olharmos para esse lado espiritual. É preciso tratarmos, se tratarmos igual já está bom, mas é preciso tratarmos com maior atenção para a casa espiritual, para aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Então, o fazei preparativos, né? Esse último parágrafo aqui, então Emmanuel nos traz referência ao título, fazer preparativos. Que possamos fazer pequenas ações diárias, a fim de preparar a nossa casa mental, de preparar, como ele coloca, o cenáculo mobilado dentro de nós, o nosso coração, nosso sentimento, as nossas atitudes, que possamos nos preparar, fazer preparativos a fim de receber aquilo que o alto tanto espera de nós. Muito obrigado.